Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 182. Só que antes da gente começar a falar do nosso episódio de hoje, eu queria fazer uma explicação para a nossa audiência em função do episódio passado, né, o 181, quando a gente falou sobre o Segment Anything Model da Meta e a sua versão Gel. Nós prometemos no final do episódio que faríamos uma live em breve sobre o plugin, principalmente no QGIS, para a gente mostrar o Sangel. E aí, professor Gustavo Ferreira se debruçou sobre a documentação e traz aqui algumas questões que eu acho que são importantes de serem esclarecidas, porque essa live do Sangel vai ter que ficar um pouco mais para frente, não porque a gente não queira, mas por limitações técnicas que eu queria que o Gustavo explicasse. Só que antes disso, boa noite, meu querido, tudo bem? Falei, professor, beleza? Tudo certo? Boa noite, porque a gente está gravando à noite, né? É, Mas essa provavelmente a galera questão. está estudando de manhã e não tem Exato. Então, problema bom não. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. É Tudo isso. bem, Gustavão? Falei, beleza, tudo certo. Assim, o que aconteceu, né? Acho que a gente foi com muita sede ao pote. E quem fez o plugin também. O que rolou foi o seguinte: eu já tinha testado o plugin, né? Com os dados que o próprio pessoal que confeccionou oferece. Então, Uhum. rodou tudo bonitinho, você clica, ele gera um segmento, já exporta em shapefile, tudo dentro ali do QGIS, perfeito. A questão é, ele ainda não aceita imagens que eles chamam de custom, que seriam Uhum. imagens que não são as demo que estão dentro do aplicativo. Certo. E eu vi isso, né? Na verdade, eu não me atentei a essa parte na documentação, porque ela não está na documentação, ela está numa issue criada no GitHub, né? Um Uhum. questionamento que alguém levantou justamente sobre isso, perguntando, cara, pô, eu estou tentando colocar uma imagem minha aqui, uma cena que eu tenho, e não está rodando. Uhum. Aí o dono do plugin, né, foi lá e falou, ó, por enquanto não está rodando com imagens custom, porque é o seguinte, você precisa fazer todo um pré-processamento bem parecido com aquela confecção de pirâmides que a gente tem nos softwares já conhecidos, ArcGIS, Envy, enfim. E aí você meio que decompõe sua imagem em vários tiles, né, vários Uhum. pedacinhos ali em escalas diferentes. E esse processo é bem custoso, na verdade. O Sangel no Python direto ali, ele faz isso, né? E Uhum. é uma coisa assim, por exemplo, geralmente eu entro com cenas bem pequenininhas para testar. Às vezes a cena tem 6 megabytes. 6 megabytes. Uhum. Quando gera essa questão dos tiles, porque ele só roda dessa maneira, por enquanto, o Sangel, quando gera essa questão dos tiles, uma imagem que tinha um arquivo de 6 megabytes, ela vai para 900 megabytes. Então é Nossa. muita coisa. É muita coisa. E aí lá no E a plugin, ideia das pirâmides é justamente reduzir a dimensão do dado. pois é porque é um processo parecido, né? Ah, entendi. Porque aí você faz todo esse carregamento para o Sangel entender as diferentes escalas que você pode utilizar dentro da cena. Uhum. Inclusive em Python você até diz, tem um parâmetro que você diz até que escala ele vai, ele pode ir, né? Uhum. E o que acontece é que é um procedimento custoso, não é fácil, e lá no plugin ainda tem uma tabela, né? Uma LUT, Lookup Table, Uhum. que guarda uma série de estatísticas sobre essas questões de escala para cada banda, em cada tile. Né? Entendi. E aí
eu não sei, eu não consegui chegar nem por engenharia reversa, nem lendo a documentação, chegar em como eles construíram essa tabela, porque sem essa tabela é um CSV comum, mas sem as informações desse CSV, Ele não não faz a segmenta. segmentação. Não. Aí ele dá um erro que, inclusive, tá faltando a tabela e tal no arquivo .csv. E aí, o que eles estão fazendo é trabalhando nessa parte que fugiu o termo. O encoder, né? Fazer esse encoding da imagem. Aí eles falaram: a gente está trabalhando em otimizar o encoding para você clicar e arrastar no QGIS uma cena e ela já ser carregada no formatinho que o Sangel precisa. Né? Então, eles ainda estão trabalhando nisso, já está lá esse. É como se fosse um sistema de demandas, né? De suporte. Essa demanda está aberta, ela está em andamento. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho até isso se concretizar para fazer a live. Até poderíamos utilizar outras estratégias, porque não existe só um plugin do Sangel, né? Mas os outros que eu testei, já na instalação ele já dá pau. Porque, como não são assim de fontes muito confiáveis, assim, confesso no seguinte aspecto: é um cara que está ali meio que robista, vai lá e desenvolve rapidão um plugin para o Sangel e joga no GitHub. Então, assim, acontece muito conflito, né? Porque ele está rodando numa versão específica do QGIS, numa versão específica do software que faz o plugin, né? Porque existe um plugin para fazer plugin. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É o famoso: na máquina dele roda, na nossa não roda. Então aí eu tentei instalar, modificar a versão do QGIS e tal, e não rolou. Simplesmente não rola. Né? Não, sem problema. Lembrando que no Python, lá no Colab, no VS Code, no PyCharm, no Spider, em qualquer lugar que você programe em Python, funciona perfeitamente. Você só precisa de 1 tonelada de memória RAM. Mas, né, tem gente que tem. Eu faço, como eu tenho o Colab Pro, né, que nem é tão caro assim pelo tanto de recurso que ele oferece. Atualmente eu estou pagando R$50 por mês, mas eu uso bastante. Eu consigo escalar uma máquina para ter até 80 GB de memória RAM. E aí eu consigo rodar. Consigo rodar legal. Inclusive, um estudante nosso mandou esses dias, falou: cara, estou tentando segmentar aqui, rodar o Sangel num pedacinho pequenininho do Ancena Planet. E não tá dando. Não tá dando. Aí falou: tá dando erro tal. E o cara, isso parece muito memória. E aí, na hora que eu comecei a rodar, ele já estourou assim na primeira parte. Eu falei: cara, eu preciso de mais memória. Aí eu escalei para 30 GB, né? O Colab normal ele te entrega 12. Escalei para 30. Estourou também. Cara, vou no máximo. Escalei para 80. Aí eu consegui rodar, gerar os segmentos, tudo bonitinho, né? Então, assim, ainda tem algumas limitações, principalmente para imagens gel, né? Para nossa aplicação, porque são imagens mais complexas, mais robustas. Você tem um dado multidimensional, se você pensar num dado multispectral de 5, 6 bandas, né? E isso já agrega muito em termos de tempo computacional para o Sangel, né? Ou para o Sun de maneira geral. Então, o que a gente vai fazer é esperar um pouquinho, essa galera dar uma otimizada, conseguir fazer esse lance de colocar as nossas imagens custom, né? Mas se você já tiver assim ansiosíssimo, pode baixar o plugin que está lá no site do Sangel, né? Existe um site, você coloca lá Sangel GitHub, você vai entrar numa estrutura que nem parece com o layout do GitHub, é um site mesmo, é uma página, e lá no finalzinho tem plugin do QGIS, baixa aqui. Você baixa, instala, faz tudo que eles estão mandando lá, segue o passo a passo, vai dar tudo certo. Ele já, quando você abre o plugin, ele já abre a imagem demo, né, a default deles lá, a imagem deles. E aí você clica e testa bonitinho, funciona perfeitamente. Tá? Então é só esperar essa questão de colocar as imagens custom e beleza, não tem problema. Maravilha. Maravilha. Isso eu acho que é importante a gente alertar a nossa audiência, tendo em vista que a gente falou que ia fazer uma live recente, Sim, e sim. que não é por falta de vontade nossa, mas por uma limitação ainda, né? Eu vi muita discussão também de pessoas, né, que você comentou,
pessoas dizendo que os caras deveriam segurar também a divulgação antes de colocar isso, porque é aquela história, né? Você passa o sorvete na frente do menino e diz, ó, você não pode comer não, tá? Você não pode comer não. Tá só aqui para você ver que tem. Só Agora, cheira. por enquanto, você não vai ter acesso, não. Mas muito bem, sem problema, assim que tiver otimizada essa questão, a gente vai fazer, porque também você rodar em cima de uma cena demo, aí Não é abrir a o sua, site né? dos caras, enfim, e mostrar como é que funciona, não vejo muito sentido. Mas assim que a gente tiver isso resolvido, a gente vai cumprir com a nossa Acordo. definição, nosso compromisso do episódio passado. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os novos dashboards da Agência Espacial Europeia. Há uma semana atrás, nós estamos gravando hoje na quarta-feira, que é o dia que normalmente a gente grava o nosso podcast, quarta-noite, e há uma semana atrás, no dia 21, um dos pesquisadores da Agência Espacial, né, Daniele Zagana, publicou num blog da Vito.br, né, o blog.vito.br, uma discussão sobre os novos conjuntos de dados anuais que foram disponibilizados e que foram utilizados para a criação do ESA World Cover. A gente já falou aqui, a gente já fez inclusive lives fazendo verificação de acurácia da classificação. A Agência Espacial Europeia, European Space Agency, né, por isso ESA, publicou no ano passado o ESA World Cover 2020. E foi a primeira vez que a gente tinha ali um mapa de cobertura global na resolução, a partir de 10 metros de resolução espacial, com base em dados Sentinel-1 e Sentinel-2. Basicamente, eles utilizavam composições coloridas, né, tanto cor real como falsa cor, do Sentinel-2, e a composição gama zero, né, dos dados Sentinel-1. Né? Gama zero é um coeficiente de reto espalhamento, né? 1, 12, a gente tem o gama, tem o beta, né? E agora me falhou, é gama, beta e Sigma. sigma. Exato. O que mais a gente usa é sigma zero. É porque realmente a cabeça, hoje eu tive um monte de atividades, banca e tal, então a cabeça falha um pouco. Mas basicamente essa relação eles fazem com o gama zero, né? O gama zero normalmente é um coeficiente de reto espalhamento que é mais utilizado, principalmente quando você tem variações altimétricas muito grandes. E eles disponibilizaram esses 4 petabytes de dados na semana passada, e aí a gente inclusive fez um post sobre isso, falando 2 dias depois, né, no dia 23 de junho, a gente falou sobre essa questão. Só que eles disponibilizaram essas estruturas, mas eles também tinham já lançado o ESA World Cover 2021, que é um aprimoramento do 2020, e eles lançaram também o World Serial. Então, a gente vai aproveitar esse episódio para a gente falar dos dashboards. Por quê? Primeiro porque a gente tem visto com uma certa frequência uma movimentação por parte de diversos grupos para a disponibilização de mapeamentos, principalmente de cobertura. É o caso, por exemplo, do Map Biomas, é o caso do ESA World Cover, e existem vários outros, e são feitos, né, esses dashboards para que as pessoas tenham acesso, ou seja, cada vez mais as pessoas que não conhecem sensoriamento remoto, ou seja, não sabem como fazer uma classificação de uma imagem, né, ou de um dado com múltiplos sensores, como esse caso de Sentinel-1 e 2, como é que eles podem utilizar esses dados já concebidos, já processados, e com um nível de acurácia muito grande. A exatidão global do ESA World Cover é a primeira vez que a gente trabalhou. No caso global, é na ordem de 76%, se não me falha a memória,
E a gente, quando testou para a área do Distrito Federal, nós tínhamos uma exatidão global superior a 85%. Então, é um dado extremamente confiável, muito bom, 11 classes, e a gente tem isso disponível de forma gratuita. Então, o intuito desse episódio de hoje é mostrar para vocês essas novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, também chamar a atenção, porque cada vez mais a gente vai ter os dados pré-processados e disponíveis para a gente já utilizar. Hoje, em especial, quando a gente está gravando esse episódio, os 2 portais de download dos dados estão em manutenção. Então, ele fica ali girando e tal, mas eu testei, logo que saiu esse artigo no dia 21, eu já testei um pouco antes de fazer o post e estava tudo funcionando, o acesso aos dados, o download. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Isso é uma tendência, né, Gustavo? É exatamente isso que eu ia falar. Como as coisas mudaram, né? Assim, Uhum. desde quando. Na verdade, desde quando começou a falar em Big Data e ciência de dados, as coisas já faz muito tempo, né? Se a gente Cloud pensar. computing, né? Assim, tem mais de 10 anos essa história aí. Sim. E agora a gente está vendo os resultados, né? Aí em forma de dashboards, enfim, outros tipos de plataforma, né, que a gente Uhum. pode fazer uso, e tem uma potencialidade absurda, né, que eu vou deixar para falar um pouquinho da potencialidade lá para o final, para puxar Uhum. um pouquinho para a brasa para minha sardinha aqui da programação, mas é muito legal a gente ver que, assim, há muito tempo já temos dados assim, o suficiente para cobrir o planeta, né? Uhum. Isso não é de agora. Mas o que faltava? Algoritmos robustos o suficiente para processar minerar toda essa massa de dados e Uhum. hardware também. Hardware não só para processar, mas para armazenar também. Né? Uhum. Cara, é muita, muita, muita coisa. Isso não cabe no seu HD, não cabe num servidorzinho que você aluga. Então tem que ser uma coisa assim na ordem dos petabytes, né? Uhum. E então hoje em dia você já tem isso. E aí a galera começa a fazer essas análises a nível global que são interessantíssimas, com uma exatidão absurda. Agora, o que o ouvinte pode estar pensando é o que a maioria das pessoas costuma pensar erroneamente. Ah, Uhum. então acabou meu emprego, né? Porque aí o cara vai consumir esse negócio aí e tá tudo certo, deixa para lá. Não vou mexer mais com sensoramento remoto. Cara, você tá erradíssimo. Esse Uhum. tipo de ferramenta, eu vou deixar para falar da potencialidade em termos de programação lá no final. Mas esse Uhum. tipo de ferramenta, ele tem um apelo para os tomadores de decisão, né? Sim. Então, é aquela ferramenta que o cara, igual você falou, o cara não precisa saber classificar uma imagem, quais são os processos que estão envolvidos ali, porque ele tem que pensar em outra coisa. Ele tem que pensar na implementação de uma política pública, ele tem que Uhum. pensar na implementação de um modelo de negócios que seja baseado, orientado, né, a dados, mais Uhum. especificamente dessas plataformas. Então, o pessoal do agro aí, o pessoal da parte financeira, os bancos também, né, para gerar as questões de crédito para o agro, né? Então, Uhum. assim, esses caras estão preocupados com uma parte específica que não envolve a parte técnica, né? Uhum. Agora, o cara que está na parte técnica, ele tem que pensar em como que ele vai usar isso para melhorar um modelo que ele já tem, né? Uhum. Porque o negócio ele é feito novamente a nível global. Globalmente as coisas se comportam de uma maneira, localmente elas se comportam de outra. Então Exato. você pode partir do global, inclusive, e isso é benéfico. Você parte do global para fazer uma análise local e chega no local. Inclusive, isso para a gente aqui da geografia é de praxe quase, né? Você parte de uma Uhum. visão global para entender um pouco mais a dinâmica do local. O local nunca vai deixar de existir. E o local dificilmente vai ser disponibilizado numa plataforma dessas. Né? Uhum. Porque o Exato. interesse é disponibilizar a visão global, porque é uma coisa que você, usuário da ponta, não tem capacidade, não tem máquina para processar. E quem Uhum. tem
disponibiliza, e assim você consegue fazer as correlações necessárias, sem perder tempo, o que é muito importante para a tomada de Exato. decisão, né? Então não é que um dashboard desse, uma plataforma dessas, vai substituir um técnico, um analista. Não vai. Um analista, então, eu nem falo, porque a plataforma ela dá o dado. Quem analisa é você, né? Uhum. Então você tem que ter esse discernimento. E para o técnico também não, porque as coisas no local se comportam diferentes. Ele tem que entender que ele pode, inclusive, colaborar, né, para melhoramentos na plataforma. Melhoramentos esses que vão ajudar na implementação dele a nível local. Então é muito interessante, porque é uma coisa que, quando eu estava na graduação, eu acho que não existia nada parecido com isso, assim, nos anos de 2010, aí, 2011, e Uhum. veio para facilitar muito nossa vida. O que a gente tinha de global, assim, na época, né, ou semi-global, eram moldes, É, assim, exato. que tinha, né, uma robustez, tinha tem uma resolução temporal legal, mas tinha pixel de 1 quilômetro, de 500 metros, de 250 metros. Agora os caras conseguiram colocar 10 um, um, metros. um mapeamento em 10 metros, com uma acurácia 0,70. Isso é Exato. muito legal, isso é muito legal. É claro que você pode, novamente, a exatidão global. Globalmente as Uhum. coisas se comportam de uma maneira. Você pode chegar a valores maiores ou menores a nível local. Depende da Uhum. análise que você for fazer, depende do local que você for fazer. Né? Existem. Porque o cara também não pode classificar todas, ter todas as classes que existem no planeta Terra numa escala absurda. Né? Ele vai ter que Mas generalizar. eles conseguiram colocar 11 classes que englobam boa parte da Sim, cobertura que a gente sim, tem no globo, né? Eu sim. estava vendo aqui, fazendo uma revisão, o ESA World Cover 2020, né, que é o primeiro produto que eles produziram, a acurácia global foi de 74,4%. Isso para todo o mundo, né? E a acurácia global já do ESA World Cover 2021 é de 76,7%. Então, eles ampliaram essa acurácia ao longo do sistema. Eu chamo a atenção para um detalhe. Eu não sei se você se recorda, a gente fez uma postagem. Eu vou até, de repente, na próxima semana, em função desse episódio, eu vou até postar novamente essa mesma questão. A gente pegou o Mané Garrincha, não sei Uhum. se você se Eu recorda, lembro, eu lembro. lembra, né? Quando a gente pegou o Mané Garrincha, a gente tinha o anel do estádio, que é área construída. A área em volta foi classificada como vegetação, áreas de solo exposto ou esparso, vegetação esparsa, né? E o gramado do Mané Garrincha tinha uma parte com sombra, que foi classificado como cobertura de árvore. Aí tinha uma parte logo em seguida que era ainda reflexo de sombra, que foi classificado como arbustivo, e uma parte do gramado como pastagem, né, como gramínea. Já no ESA World Cover 2021, eu estava verificando, a parte de solo exposto, vegetação esparsa, é muito pequena hoje. É praticamente áreas construídas. E aí o gramado, onde é sombra, continua árvore, mas aí boa parte do gramado é pastagem e não tem mais essa classe arbustiva dentro do gramado. Ou seja, houve uma melhoria efetiva nessa acurácia global e a gente consegue ver isso nessa área específica que chamou atenção naquele post que No a gente começo. fez, né? E tem o próprio retrabalho das classes, né? Exato. Igual quando o professor Ivan estava falando aqui do Radan, né? Pô, a gente pensou fazer vários tipos de classificação, subdividimos em não sei quantas classes e depois voltamos atrás. É. Então, é um trabalho que exige muito dessa percepção, né? Às vezes você ir Uhum. refinando, 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 não é a melhor coisa. Né? Às vezes é legal você agregar um pouco. E isso vai ser legal
quando os caras incorporarem alguma técnica de inteligência artificial que faça esse merge, se é que já não tem, né? Eu não sei. Uhum. Que faça esse merge de classes ou subdivida classes dependendo do espaço, dependendo do local onde está, da geografia do local. Então, o algoritmo, e aqui eu já estou falando de inteligência artificial para uma outra finalidade, né, que não é classificação, como a gente está acostumado a ver. É ele entender, a partir da dinâmica espacial, dos padrões espaciais, que ele pode subdividir uma classe, né, em 2, 3, ou juntar, agregar 2, 3 classes em uma só. Isso vai ser muito. Aí você vai ter um acréscimo de acurácia bem importante, porque em algumas. Você não vai generalizar para o globo inteiro esse tipo de abordagem, né? Você vai ter classes e subclasses que serão dinâmicas. Perfeito, perfeito. Olha só, vamos lá, vamos falar desses produtos que foram disponibilizados na semana passada. Primeiro, são 4 produtos que eles estão disponibilizando. O RGB NIR, que são 4 bandas, né, que estão sendo disponibilizadas no formato inteiro de 16 bits. Tem 8,5 terabytes por ano. Então, é 8,5 terabytes para o ano de 2020, 8,5 terabytes para o ano de 2021. Para um conjunto de dados. Para um conjunto de dados. Para esse conjunto de dados, RGB NIR. Tá? O tamanho do pixel, eles estão disponibilizando os dados no formato GeoTIFF otimizado para nuvem, na projeção WGS84, numa grade de 1 por 1 grau, com resolução aproximadamente de 10 metros, né? À exceção dos dados SWOR, o Short Wave Infrared, ou infravermelho de ondas curtas, que é fornecido na resolução de 20 metros. Todos os outros em 10 metros. Então, é um RGB NIR, são 4 bandas, e são os mosaicos, né? Aí que você tem anuais de mediana, né? Para o mundo todo. Além dos dados RGB NIR, que são 4 bandas, o SWOR são 2 bandas, o Short Wave Infrared, são 0,6 terabytes por ano, e aí são inteiros de 8 bits. Depois tem um dado que eu achei extremamente interessante como eles fizeram a composição, que é você trabalhar com os percentis de NDVI. Então, eles trabalham ali, né, com um NDVI 90%, né, de percentil, depois isso numa composição colorida, então no R entra os 90%, depois no G entra o NDVI 50%, e depois em azul, né, no B, entra o NDVI 10%, né, um percentil de 10%. E aí a gente vê, principalmente nas áreas desérticas, né, as áreas ficam azuladas, sejam desertos arenosos, sejam desertos gelados, e nas áreas em que você tem uma resposta maior de vegetação, como por exemplo na Amazônia, você vai ter uma tendência de vermelho e verde juntos ali, então fica bem diferenciado. Esses dados estão disponibilizados também. Esses dados representam 3,1 terabyte por ano, também inteiro de 8 bits, né? Todos eles têm um fator de escala para você chegar nas unidades e trabalhar em DVI de menos 1 a 1, enfim. E os dados gama zero, né, os coeficientes de reto espalhamento, que são apresentados em 3 bandas, né, que seria a mediana dos dados VV, polarização VV, a mediana dos dados VH e a mediana VH dividido por VV. Né? Então, são dados SAR de reto espalhamento, corrigidos para o terreno, então já há correção, são dados já projetados à superfície, né, no estilo GRD, e são disponibilizados, e é muito interessante a informação que é utilizada. A gente consegue acessar esses dados, como eu falei, né, em 2 contextos, tanto no portal, né, o Terrascope, que é um portal
da própria Agência Espacial Europeia, onde você tem os dados Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, 5P, Proba 5, World Cover, aí você tem modelo digital de elevação, você tem o Copernicus Land Service e tem layers externos, né? Infelizmente, ele hoje está fora do ar, mas ele é uma estrutura disponível para você fazer os downloads ali de forma gratuita, sem restrição de uso, tá? Porque o produto ESA World Cover, ele é um Creative Commons atribuição 4.0 internacional, a licença dele. Ou seja, é fornecido gratuitamente sem restrição de uso. Você só precisa, por uma questão de ética, citar que você está usando esse conjunto de dados. Eles, inclusive, explicam como é que você deve disponibilizar, citar, né, a referência dos dados para que você possa utilizá-los. Não há nenhum problema com relação a isso. Uma coisa interessante é que, além do visualizador as a world cover e a possibilidade da gente baixar esses dados usando o visualizador no Terrascope, né, há também a possibilidade de você baixar esses dados usando um aplicativo do Google Earth Engine. Então, esses dados estão inseridos também na plataforma do GE, né? E você pode também, utilizando o portal de dados da Amazon, né, o AWS, você consegue também acessar esses dados aí. Então, esse é o primeiro conjunto de dados. Eu queria ouvir o Gustavo com relação a essas possibilidades, até porque o artigo que saiu, Gustavo, o título é Simplifique seu processamento com as composições anuais, o ESA World Cover, né? É isso, eu achei muito legal a do NDVI, né? Essa estratégia aí dos Muito legal. percentis. No blog ali tem a figurinha do produto já visto de uma forma global, muito legal. Tem essa forma, geralmente a gente está acostumado a consumir índices espectrais, enfim, qualquer tipo de modelagem espectral, com uma banda só, né, ali variando do verde para o vermelho, do azul para o vermelho, que seja. E aqui, nessa lógica de composição colorida, é muito legal, porque aí muda um pouquinho a forma de pensar, né, o dado, a forma de entender qual tipo de padrão é ali, que está baseado em qual banda, né, qual produto, no caso aqui, qual percentil está em qual canal, seja no vermelho, no verde e no azul. E o que eu ia falar sobre potencialidade, né, que está diretamente ligado ao título de simplificar o processamento. Imagina só uma API desse negócio, né? Quando a gente for falar do último, vai ser ainda mais absurdo a potencialidade. Mas imagina só, o negócio está calculado, você sabe a metodologia, né? Provavelmente tem um ATDB disso aí, explicando, né, a metodologia. Sim. Você sabe a acurácia, então você sabe no que você está mexendo. Agora, pensa só numa API que eu, entro com um polígono, um GeoJSON, qualquer coisa bem simples, o mais simples de todo, um conjuntinho de coordenadas, e ele vai lá na API e busca os valores aqui de todas essas camadas, todos esses planos de informação do dashboard da plataforma para aquele polígono. Né? Olha o tanto de solução que a gente não pode construir. Né? Sistemas completos podem fazer isso sem você ter que mexer em uma infraestrutura robusta para processar isso. Já está processado. Você vai focar em desenvolver uma solução bacana que utilize esses dados. E aí, se tiver uma API, você bate lá, faz a requisição. Cara, eu quero a camada de percentil de NDVI para esse polígono aqui. Beleza. E, inclusive, você pode falar, não, eu quero a camada reduzida, que aí ele já traz uma média de todos os pixels que cabem ali dentro do polígono. Ou não, eu quero a camada do jeito que ela veio mesmo. Um valor para cada pixel. Cara, isso é maravilhoso. Porque aí você pode calcular todas as métricas que você utiliza, né? Vamos supor que você trabalha com ciências do solo aí e tal, pedologia, né? Você tem as suas métricas.
E aí você pode fazer todo o seu cálculo sem precisar processar um índice, processar uma composição, não sei o que, já está tudo lá. Você só entra com o seu modelo, né? Faz um sistema customizado. Né? Então é pensar um pouquinho também além da visualização pura e simples, né? Do dashboard, que nem é tão pura e simples assim, que é muito legal, é muito bacana da gente dar uma olhada, mas é um pouquinho fora do dashboard e sim como uma plataforma, né, de disponibilização de dados. E aí, a depender da forma que esses dados são disponibilizados, a gente pode montar uma solução customizada, né, para fazer nossas análises ou mesmo vender um produto. Né? Isso acontece com uma certa frequência. Exato, exato. E eu estava vendo aqui, o Weather World Cover está disponível também no GE. Eu entrei aqui nos datasets do Google Earth Engine, eles estão ali, os dois, tanto 2020 como 2021, e é muito interessante a gente ter um mapeamento com esse nível de precisão na escala, né, de pixels de 10 metros. Então a gente está trabalhando aí com um nível de detalhamento muito, muito interessante para a gente, e como você bem salientou, com uma acurácia conhecida, e isso facilita muito a vida. Então, eu já deixo aqui a sugestão para que a nossa audiência depois dê uma olhada. A gente vai deixar os links na descrição do episódio, mas é interessante que você depois dê uma olhadinha. Eu espero que a base volte a funcionar rapidamente, né? A gente testou agora para fazer a gravação do episódio e ela está fora do ar, mas como eu disse, na semana passada estava tudo funcionando direitinho, e isso é um potencial muito grande, porque durante muito tempo a gente tinha esses dados para os países desenvolvidos. A gente não tinha esse tipo de cobertura com esse nível de precisão para todo o globo, e agora a gente tem isso de forma gratuita e sem restrição de uso. Então é um potencial muito grande. Inclusive, dentro dessa perspectiva do Fundamentos de Sensoriamento Remoto, que é essa nova formação que a gente vai lançar agora em agosto, um dos módulos dentro da parte de processamento é trabalhar com esses dashboards, os diversos que existem. Claro, o indivíduo vai aprender a processar, né, tanto interface gráfica como também linguagem de programação, mas uma das coisas que a gente quer explorar também são esses dados já prontos para serem usados. Como é que você explora, como é que você utiliza esses dados, porque isso é uma vantagem muito grande, principalmente para quem está começando, já ter esses dados disponíveis. E como o Gustavo disse, né, não é só para quem está começando, porque o indivíduo pode, inclusive, comercializar soluções a partir desses dados, né, inteligência envolvida nisso. Eu queria aproveitar também, Gustavo, já que a gente falou desses dois produtos, né, os dados que geraram o ESA World Cover e o ESA World Cover, que a gente já fez discussões, e agora, né, com a melhoria de acurácia, aí, saindo de 74% para 76%, quase 77%. Isso de forma global, porque localmente a gente, já com os dados de 2020, a gente já teve uma acurácia superior a 86%, 85%, 86%, não me recordo agora, mas a gente fez a validação usando dados de alta resolução, né, e também os dados usando Sentinel e Sybase 4A para fazer isso. Se você não assistiu, provavelmente essa live está disponível no nosso canal no YouTube, @gel.sensor, youtube.com/gel.sensor, e aí você acessa. Mas eu queria falar, para a gente encerrar o nosso episódio, né, já que estamos caminhando aí para, né, um segundo momento, a gente falar sobre o Old Serial. Esse portal foi lançado há bem pouco tempo, tá? Não é coisa recente, é já um desdobramento, né? Mas ele trabalha com dados de 2017 a 2020 para diferentes regiões do mundo, para a discussão sobre como a gente tem aí, de forma global, os dados de mapeamento, de monitoramento de terras agrícolas. Então, a ideia do World Serial é um sistema baseado em observação terrestre.
eficiente, ágil, robusto, como eles mesmos falam no site, para o monitoramento de culturas globais em escala de campo. Eles têm mapas na escala de 10 metros, resolução de 10 metros, melhor dizendo. São mapas de cultivos sazonais, diferenciar a possibilidade de você diferenciar campos ativamente irrigados da agricultura de sequeiro. Você ainda tem mapas globais de milho e de trigo, que são duas das principais culturas básicas. Então, é um sistema fantástico. Você tem aí as culturas anuais, as culturas de inverno, você tem milho e trigo, e você consegue fazer isso também para espacializar isso de forma muito interessante para o globo inteiro. Queria ouvir você, Sim. Gustavo, com relação Esse aqui é, assim, absurdo, cara, porque a gente sabe que monitorar cultivos, assim, não é uma tarefa muito fácil, né? Então Uhum, você tem que atacar geralmente mais de um domínio, espectral, temporal, né? Temporal vamos dizer que ele está em primeiro aqui na hierarquia, né? uhum, Mas geralmente você ataca espectral, temporal, contexto, para você conseguir mapear muito bem esse cultivo, né? E ainda tem uma questão de dúvida aí que na maioria das vezes ela vai prevalecer. uhum. E os caras conseguiram mapear com uma boa precisão, né? Os Escala de campo, cultivos, né? pois é, os Escala de cultivos campo. globalmente, cara. E assim, é claro que não são todas as categorias, né? Todos os Uhum, cultivos existentes, mas aqueles principais. E isso pra gente, aí volta aquela minha fala lá da API. Pro pessoal do agro, cara. Imagina uhum, só. Pô, você bate num cara desse aí, ó, eu quero saber o que estava sendo plantado aqui no mês tal, no dia tal, até o dia tal. Nesse uhum, polígono aqui. Pum, ele vai lá e traz para você. Cara, isso aqui agiliza de um jeito absurdo assim, a vida, né, de quem trabalha com a agricultura de precisão. É muito, muito impressionante a maneira com que eles fizeram isso e a disponibilização que não é lenta, né? Não é uhum, uma plataforma lenta. Eu achei melhor do que, pelo menos assim, nesse momento, né, que a gente está falando aqui, ela está bem mais rápida do que o Terrascope, por exemplo, e é, assim. e é bem mais intuitiva também, né? Uhum, Então, ficou muito bacana. É uma coisa que eu tenho certeza que eu vou utilizar muito, muito, muito daqui para frente. uhum. E se tiver uma API aí, o pessoal da ESA escuta a gente aí, cria uma API bacana, né? Se bem que tá no Google Earth Engine, né? Mas uma API mesmo simplificadinha, bonitinha, seria muito legal para a gente ter só os valores ali, cara, e agilizar muito a vida. É claro que uma coisa dessa provavelmente entra num outro modelo de negócio, né? Vai cobrar por isso e tal. Isso. Mas mesmo assim, vale muito a pena para quem trabalha com esse tipo de informação, né? O pessoal do agro aí é uma mão na roda. Eles têm 4 objetivos específicos que eu queria salientar aqui, que me chamaram muita atenção. Primeiro é demonstrar a viabilidade de fazer um mapeamento global de culturas, né, de forma utilizando código aberto e transparente em escala de campo, com base em conjuntos de dados abertos ou gratuitos de observação terrestre. Então, esse primeiro, que é o mapeamento global de culturas em escala de campo, eles utilizaram dados de alta resolução e alta resolução tanto espacial como temporal, usando Sentinel-1, Sentinel-2, as análises mais regionais Sentinel-3 e Landsat-8. Então, são os 4 sistemas. Então, a gente percebe, assim como no ESA World Cover, a complementaridade de séries temporais, tanto de dados ópticos como de radar. Então, isso é uma coisa que a gente vem batendo com muita frequência e por isso também a gente investiu tanto tempo e tanto esforço para criar o PDI-SAR, né, que é a nossa formação em radar, porque o radar tem sido utilizado com muita frequência, principalmente na banda C, e é por isso que a ESA
optou também para que o Sentinel utilizasse banda C justamente para o monitoramento agrícola. Se fosse para florestas, aí seria como o Biomass que eles estão agora investindo, que é na banda L e banda P, no caso do Biomass, banda P. Mas banda L bastante utilizada para florestas, enquanto que a banda C é mais utilizada para monitoramento de cultivos. E aí você tem aí, então, a informação dos dados SAR, né, complementando os dados ópticos, e com isso eles têm também a possibilidade de utilizar informações térmicas para os algoritmos de classificação do que é área irrigada e área não irrigada. Esse é o primeiro objetivo, então, mapeamento global de culturas em escala de campo. A segunda questão, que eu acho que é interessante, você falou sobre isso logo no início do episódio, que é quando você passa a ter disponibilidade de dados, mas também você passa a ter disponibilidade de algoritmos mais robustos e possibilidade de computação. Então, o segundo objetivo específico é utilizar os provedores de dados em nuvem e os recursos de computação em nuvem e infraestrutura, né, de tecnologia da informação. Então, as ferramentas que seriam esse segundo objetivo, né, é você trabalhar dentro de uma possibilidade de processar um grande volume de dados, como você bem salientou. Então, os sistemas, os algoritmos de observação terrestre, eles precisam ser bastante robustos para poder fazer um sistema como esse em escala global, levando em consideração a escala de campo. O terceiro objetivo deles é a parte de colaboração, ou seja, você interagir e colaborar com a comunidade global de usuários agrícolas. Então, a ideia é que haja, né, em função das necessidades dos usuários finais, a interação e a colaboração. Então, a ideia é que, ao longo do projeto, outras informações sejam incorporadas para refinar cada vez mais esse consórcio chamado World Serial, né? E o quarto objetivo deles é colaborar com especialistas locais e globais para demonstrar o World Serial. Então, a ideia é você, né, mostrar isso em escalas mais locais para que esses usuários possam contribuir com essas bases e, com isso, ampliar ainda mais. Eu vi a primeira vez esse sistema há coisa de algumas semanas atrás, porque eu acompanho a Agência Espacial Europeia e todas as movimentações dela no Twitter. Eles, por exemplo, esse sistema, o World Serial, ele tem um perfil no Twitter, né? Que é twitter.com/ESA_World Serial. Você não tem isso no Instagram, em outras redes sociais, não. Você tem no Twitter. Então, é interessante porque é um consórcio de Agência Espacial Europeia e de uma série de outros institutos, universidades na Europa e que estão trabalhando com essas informações de forma muito, muito interessante. Com relação aos dados, né, a gente já falou que eles utilizaram ali uma plataforma com diversos dados, além dos dados copérnicos, também dados Landsat, né, e a ideia é que esses dados sejam sempre complementados, né? E uma característica interessante com relação aos produtos do World Serial é que as camadas podem ser atualizadas de forma sazonal. Então, a gente tem ali a base de culturas temporárias, né, culturas de inverno, as culturas de verão. Então, isso está espacializado e é muito interessante. Eu acho que para o pessoal que trabalha... Bom, só para a gente ter uma ideia de quais são os dados que eles disponibilizam, mapas de culturas temporárias, mapas de cereais de inverno, mapas de terras cultivadas ativas, mapas de irrigação ativa, mapas de milho, de cereais de primavera, né? Mapa de cereal de primavera, mapa de terras de cultivo ativo, de irrigação ativa, tanto para milho como para o trigo, né? E tem aí também
que eles chamam de uma segunda temporada de uma cultura temporária, né, uma segunda época do milho. Então, para quem trabalha com esse tipo de monitoramento, é algo extremamente preciso, bastante robusto. Como eu falei, tem organismos da Bélgica, da França, República Tcheca, Holanda, Áustria, França, Espanha, né, envolvidos nesse consórcio, nessa grande iniciativa aí que é o ESA World Cereal. Eu acho que assim, do que a gente falou hoje aqui, foi muito mais para mostrar para vocês que o negócio existe. Uhum. Assim, para você entender mesmo como funciona, como mexe, onde eu vou, o que que eu quero, você tem que pegar, entrar no site, entrar no endereço e Começar a descobrindo explorar, né? por conta, né? Porque é muita coisa, tem muita possibilidade ali dentro. A gente está falando Uhum. que, né, existe um negócio que vale muito a pena entrar lá para dar uma olhada. Então, eu acho que o exercício, o dever de casa é esse: entra em cada uma dessas Uhum. plataformas, né? E dá uma olhada no que tem, identifica as possibilidades e potencialidades para o seu trabalho, né, no que isso pode ser interessante, né, pega um tilezinho e baixa para você dar uma olhadinha ali com mais conforto ali num QGIS da vida, no seu software de preferência, né, Uma área que você conheça, que você tenha um exatamente. controle de Tem que campo. ser uma área que você já identifica ali as É. feições, né. Ou Então, então pega, por exemplo, o Satveg, que é também um portal extremamente poderoso da sim, Embrapa, sim. né, que tem os índices de vegetação e que tem a história dos índices, né, daquele pixel, a história daquele pixel ao longo da série temporal Modes, e com isso verificar se as coisas batem. Assim, pelo que eu vi nas áreas que a gente está trabalhando com o pessoal da agricultura, o pessoal da agronomia, tem muita coerência, e nós estamos falando de Brasil, e é muito interessante porque é para o mundo todo, na escala de campo, ou seja, com 10 metros de resolução espacial. Então, é algo muito, muito interessante de ser investigado. É como o Gustavo disse, é abrir, testar, fazer essas verificações, pega uma área que você conheça, que você tenha controle, e dá uma olhada, porque vale muito a pena, né, Gustavo? Exatamente. Assim, a gente pode fazer um tutorial, um passo a passo, um completão de como entra na plataforma e tal. A gente só pode indicar aqui e, cara, vai por sua conta, né? Eu acho que é Uhum, interessante, a gente não pode ficar só no mundo das ideias, tem que botar a mão na massa mesmo para entender o que que tá rolando ali atrás, quais são as camadas, né? Eu acho que isso é a primeira coisa. uhum, Como que são geradas essas camadas, por que que elas são assim, por que que é assado. Então, você pega isso, baixa, é interessante baixar. A lógica da plataforma é que você consuma tudo ali, né? uhum. Assim como são outras também, por exemplo, o GE é desse jeito. Mas a gente, como cientista de dados, né, a gente gosta de mexer no dado do nosso jeito, revirar ali de cabeça para baixo, fazer tudo quanto é processamento para entender como esse negócio está funcionando, porque é assim que a gente acaba aprendendo, né? Então é importante que vocês entrem e consigam fazer o download. É claro, como é uma coisa que é um pouco nova, né? Pode apresentar instabilidades, é normal, né? A gente sabe Exato. disso. Uhum, Então, se não estiver dando certo hoje, tenta amanhã, mas não deixe de lado, porque isso é uma tendência, esse negócio veio para ficar, esse tipo de disponibilização, de mapeamento com riqueza de detalhes em nível global, veio para ficar, tá? uhum. E é importante que a gente entenda quais são e como consumir, porque a gente vai precisar. Maravilha. Eu acho que é isso. Minha sugestão, explore os ESA World Covers aí que tem, tanto a parte de cobertura global, como também a parte de cereais, e esses petabytes de dados que foram disponibilizados aí, faça o download, brinque um pouco com esses dados, porque eu acho que vale muito a pena para a gente poder ir se apropriando cada vez mais desses produtos pré-processados, ou seja, tem uma inteligência por trás, tem todo um critério, todo um rigor,
todo um algoritmo que está dando suporte para esse tipo de trabalho. Então, aproveite, porque é sensoriamento remoto, né, sendo feito para facilitar a sua vida, né? É legal processar, é legal gerar a classificação, é ótimo, mas às vezes você está com a corda no pescoço, os dados estão aí disponíveis, né, Gustavo? E a gente trabalhar com esse tipo de dado. Eu acho que é por Isso. aí. Exato. Ou às vezes você precisa gerar uma outra informação que precisa desses dados. Então já Isso. está aí. Já está Uhum. aí. É só você calcular. Maravilha. Então é isso. Vamos encerrando aí o nosso episódio, né? Mais uma vez aí ficando abaixo de 1 hora, com a vinheta, tanto de início como de fim, acaba chegando um pouquinho próximo, mas é isso. Mantém em torno de 1 hora para a gente também não tomar muito o seu tempo. E fiquem atentos pelas movimentações que virão aí, principalmente o lançamento dessa nova formação, Fundamentos do Sensoriamento Remoto, agora no mês de agosto. Fique atento, a gente vai falando aqui no podcast. Tá legal? Gustavão, se cuide e a toda a nossa audiência, um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Um grande abraço e até a próxima.